Oi, tudo bom, gente? Estamos aqui com um tema, uma série maravilhosa, Marcas de Cristo. E para você que está acessando nosso canal pela primeira vez, eu peço o seu like e também peço para que você se inscreva. Vocês que acessaram meu canal ontem, através do envio do primeiro vídeo da série, eu agradeço. Peço que vocês se inscrevam também, de novo, e dê o seu like. A ideia do Hora Tranquila, na verdade, é a mensagem de Deus. Então, não é monetização, não é ampliação de mais uma mensagem. Por isso que lá no final tem outros vídeos que tem um estudo. Jesus, restaurador de vida. Na verdade, também tem o Lugar Secreto, que é um estudo também bíblico sobre o santuário. E se você quer aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus, eu indico esses estudos. E qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Deixo aí o meu celular para vocês, 21 97 616 0459. 21 97 616 0459. Tá bom? Para qualquer dica, para qualquer dúvida e também para bater um papo se você precisar de uma ajuda de psicoterapia. Tá legal? Vamos orar? Amado Deus celestial, nesse momento vamos abrir a tua palavra, preparando os corações para um final de semana sobre a pessoa de Cristo. Estamos nessa caminhada falando sobre as marcas de Cristo. Jesus, através do teu Santo Espírito, tu está chegando a cada coração nessa hora. Se tem alguém com algum problema, alguma dificuldade no seu dia a dia, ó Espírito Santo, o ajude. O seu processo sempre é de salvação para as pessoas. Também eu peço por uma vida de alguém que esteja com um filho, uma pessoa adoentada. Toca nessa pessoa, dê força e cura também essa vida pela tua santa misericórdia. E eu peço também para alguém que está com um problema de saúde emocional. Cuida dessa pessoa como sempre o Senhor cuida da gente. Amado Espírito Santo, age na vida deles. Eu te peço, pois tu és a presença máxima de Cristo Jesus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nossa reflexão está lá em Isaías 61. Isaías 61. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr liberdade aos algemados. Nós vamos exatamente falar sobre a marca de Cristo que o nosso Senhor Jesus deixou de libertação. O interessante é que Jesus, ele vai falar novamente sobre esse texto quando ele está em Nazaré, na sua cidade onde cresceu, onde ele foi criado por sua mãe. E ele está um dia na sinagoga, um sábado, e é dado o privilégio de ele ler a Torá, a palavra de Deus. E dão para ele o livro de Isaías. Ele abre exatamente nesse capítulo. E ao ler esse capítulo, ele não só enfatiza essa parte desse versículo, como ele também omite uma outra, que nós vamos falar no final. Mas por que ele vai falar para o seu povo sobre libertação? O interessante é que o povo judeu esperava um libertador. Esperava o Messias que ia tirar deles do jugo dos romanos. Mas a libertação que Jesus estava prometendo aqui era uma libertação muito além. É uma marca de libertação muito mais poderosa. E é exatamente nesse momento em que as pessoas que estão ali, elas não conseguem perceber isso. Vamos ler lá em Lucas. Lucas, versículo 4. Lucas, versículo 4. Depois nós vamos voltar aqui para Isaías. Lucas, capítulo 4, desculpe. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Então lhe deram o livro de profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano aceitável era o ano jubileu. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus disse-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Jesus estava falando dele mesmo. Estava trazendo uma profecia poderosíssima para apontar para ele. Mas sabe, queridos, às vezes há uma situação na nossa vida que nos impossibilita de entender ou de ouvir aquilo que se precisa ser ouvido, ou ver aquilo que tem que ser visto. E aí que está a grande dificuldade. E aí que está o grande problema. E Jesus já tinha citado isso lá em Mateus. Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus vai falar desse problema que existia com o seu povo. Mateus 13, do 1 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, e não entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Sabe, Jesus havia saído de Nazaré para começar o seu ministério. Havia passado pelas cidades ao redor e começava já a curar, a fazer milagres. E começava também a se tornar um rabi poderosíssimo, porque nele estava o Espírito Santo. E é nesse texto de Isaías 61 que ele chama e aponta para ele a questão da sua messianidade. É claro que o povo de Nazaré havia convivido com Jesus durante 33 anos praticamente, né? Ali no período da sua infância, a partir dos 3 anos, possivelmente quando ele voltou do Egito. E aí foi crescendo o povo de Nazaré, vendo Jesus crescendo. Jesus teve uma infância linda. Ele foi educado pela sua mãe. Nunca foi numa sinagoga ser educado por um rabi. A mãe preferiu educá-lo em casa. Mas as pessoas podiam vê-lo na casa do seu pai, carpinteiro, trabalhando e louvando a Deus. Jesus sempre tinha um louvor no coração. E ele cresceu mostrando sabedoria e excelência, diz os textos da palavra. Ele crescia em sabedoria e excelência. E todos ali em Nazaré conheciam muito bem ele. Sabiam que ele tinha algo que não era, assim, vamos dizer, dentro da normalidade de uma criança. Mas quando esse Jesus sai para andar pelas cidades ao redor de Nazaré, os nazarenos começam a ouvir da pessoa de Cristo. E aí Jesus então volta para a cidade. E os nazarenos têm a oportunidade então de ver o Messias. Mas nesse momento, Jesus vai ter o problema que se encontra aqui em Mateus 13. Eles olhavam, mas não viam. Escutavam, mas não entendiam. Eis um problema muito perigoso. Para você ter a libertação, nós falamos das marcas que Cristo quer nos deixar e nos chama pelo nosso nome, nos cria. Depois Jesus não só nos cria, como também nos marca na formação e depois nos molda. Nós precisamos crer no poder do Messias. E para isso, eu preciso ter cada vez mais, deixar Deus agir em mim. Os nazarenos, naquele momento, se você for pegar adiante do versículo 22 em diante, quando Jesus afirma para eles que se cumpriu a profecia, eles começam, na verdade, a indagar. Olham para Jesus e falam assim, desculpe, no versículo 22, esse não é o filho de José, o carpinteiro? Nós não vimos ele crescer aqui? Eles viram o poder, ao Jesus falar, ler o livro de Isaías 61,
Viram e escutaram as maravilhas de Cristo ao redor, nas cidades, na cidade de Cafarnaum, mas a incredulidade começou a criar raiz. E aí então Jesus começa a reforçar para eles o perigo dessa incredulidade. Olha só o que Jesus diz, versículo 23. Sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tu que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu de fato, vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Nenhum delas foi Elias enviado, senão a de Sarepta, de Sidom. Também muitos leprosos em Israel havia no tempo de Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E aí Jesus dá um tapa, vamos dizer assim, de luva de película, como dizem, né? Colocando 2 pagãos num ponto em relação ao povo de Deus. O povo que se dizia de Deus. 2 pagãos incrédulos, pessoas que nunca tinham conhecimento de Deus, mas que quando Deus pediu a fé, eles agiram por fé. A viúva de Sarepta, vocês se lembram? Elias pede o último bocado de trigo que ela tem e água. E Naamã, Deus pede para ele que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E os 2 agiram pela fé. E aquele povo que tinha ouvido falar de Jesus, sabia os acontecimentos, não se deixaram marcar pelos milagres de Cristo. Porque Mateus 13 se cumpria na vida deles. Mateus 13, 13. Eles tinham olhos para ver, mas não viam. Tinham ouvidos para ouvir, mas não queriam entender. Por quê? Queridos, a incredulidade é muito perigosa. E ela nos prejudica a ter exatamente aquilo que Jesus, ele quer para nós no dia de hoje, que está em Isaías 61. João 8,36 fala sobre isso. Assim sendo, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Espírito Santo age através dessas palavras, o Espírito nos liberta, está lá em 2 Coríntios 3,17. Nos liberta de quê? Das nossas crenças limitantes, dos nossos pensamentos, da nossa vida e do nosso eu. É isso que o Senhor Jesus está proclamando em Isaías 61. Uma libertação do nosso orgulho, do nosso ego. Se lembra? É o nosso ego que vai nos vender para o mundo, como nós falamos no outro tema. É o nosso ego que vai acabar nos entregando cada vez mais ao nosso desejo. E o nosso desejo é tendencioso ao pecado. E também, consequentemente, o nosso ego vai fazer nos prostrar perante Satanás. Cativos, presos. Isaías 61 é uma promessa de libertação, não só para aqueles dias. É para os dias atuais. Por quê? Ele vai prometer óleo de alegria, versículo 3, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que nos tornemos cada vez mais carvalhos de justiça. A justiça de quem? A justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, imputada em nós. Para isso, devemos ter em mente que corremos com pessoas que creem em Jesus um perigo muito sério. A incredulidade vai nos levar a isso aqui, ó. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. 1 Coríntios 3, do 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quando havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois? Carnais, segundo o homem carnal?
Paulo aqui vai estar tratando do assunto muito importante. E lá no decorrer do versículo ele vai falar que existem os homens espirituais. Porque as coisas da palavra se entendam espiritualmente, ou seja, através do Espírito Santo. E no capítulo 2 ele vai tratar do homem natural, que é aquela pessoa que não conhece a palavra. Mas quando o Senhor Jesus nos se apresenta para nós, se revela até nós, nós corremos esse risco aqui, de nos tornar pessoas que acreditam em Jesus, mas que agem carnalmente. O cristão carnal. O cristão carnal ele tem incredulidade. Ele tem incredulidade entranhada. E aí não se entrega totalmente ao trabalho e ao poder do Espírito Santo. E acaba não sendo livre. A maior dificuldade que nós temos hoje em dia, sem dúvida, é a libertação. A libertação total do nosso eu para nos entregarmos à pessoa de Cristo. Como nós vimos na outra mensagem da série. Para que o Senhor Jesus nos traga marca como pérolas, marca como pessoas de Jesus, carvalhos de justiça, nós precisamos abrir todas as guardas. Sabe, às vezes vai doer. Estou falando de experiência própria. Abrir mão de alguma coisa que você está sentindo, que você tem vontade de fazer, e aí você vai aprender algo maravilhoso, que eu estou aprendendo. É a mesma coisa que Jesus fez lá no Getsemane. Você tem vontade de falar um palavrão. E você vira para Deus e para Jesus Cristo e o Espírito Santo, você fala, sabe, Espírito Santo, eu estou com vontade de falar um palavrão. Bem brabo. Mas não seja a sua vontade, a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Você começa a dar a sua vontade e deixar que a vontade de Deus reine. Às vezes você vai sentir uma dor intensa porque você está negando o eu. Ou você vai sentir vontade de chorar. Ou às vezes você vai sentir vontade muito, mas muito intensa de não fazer. E aí você precisa pedir a Jesus, Senhor, eu não estou com vontade de fazer isso. Mas eu sei que se eu não fizer, eu não vou me tornar um cavalo de justiça. O Senhor não vai ter como me vestir com um manto de justiça. Me cobrir com um óleo, que é o Espírito Santo. Sabe, eu escutei uma mensagem esses dias do Rogério, um amigo e irmão da igreja, que prega na sala 57, que eu participo, sala de oração, falando exatamente mais ou menos da questão de ser usado ou ter o Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa, até pessoas carnais. 1 Coríntios 3. Pessoas carnais podem ser usadas. E um pior exemplo de tudo isso foi de Saul. E o Rogério estava pregando exatamente sobre Saul. Saul várias vezes foi usado. Ele profetizou. Depois que ele estava se afastando, profetizou novamente. Mas abismo após abismo, ele foi descendo, quando ele não deixou que o Espírito Santo entrasse nele. O Espírito Santo foi dado para Saul, para que ele ficasse cheio do Espírito Santo, mas também para que o Espírito Santo trabalhasse nele, para que então ele pudesse habitar. E, gente, nós precisamos de muita coisa se esvaziar e pedir a ajuda de Deus para se esvaziar. Modo de comer, modo de se vestir, modo de pensar. Realmente uma virada na chave. Eu falo para vocês que pode ser que não seja fácil, mas é real e é poderoso. Na minha caminhada de retorno para a casa do Senhor, até hoje, cada caminhada que eu tenho uma possibilidade de avançar é pela graça e misericórdia de Deus. Eu falo sempre isso nos meus sermões. Nada aconteceu na minha vida se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Os meus amigos brincam comigo no trabalho falando que você deixou de comer carne. Na verdade, a carne foi sendo tirada da minha vida, porque me fazia mal. Você fala muito bem de Jesus. Você gosta de falar de Jesus, gosta de pregar o evangelho, gosta de escutar as pessoas. Quando eu comecei a falar para as pessoas no meu trabalho sobre a pessoa de Cristo Jesus, deixar um livro, isso não era natural meu. Nós vivemos num ambiente muito... como eu posso explicar para vocês? O trabalho, o dia a dia no CTI, nos desgasta. E leva a cada um de nós que trabalha lá dentro a ter pensamentos, às vezes, até sombrios, se deixarmos.
porque é o dia a dia vendo pessoas morrendo ou tentando salvá-las. Mas sabe, quando eu me deixei que o Espírito Santo me usasse, sabe, foi impressionante. Teve um dia que internou um paciente lá, que as meninas estavam tendo dificuldade de atender aquele paciente. O nome dele era Maxwell. Maxwell estava revoltado porque tinha câncer na laringe, já tinha traqueostomizado. Ele era caminhoneiro e por tomar remédios, Maxwell, ou seja, os famosos arrebites, né, para se manter no volante, ele acabou adquirindo ao longo do tempo a doença do câncer crônica, né? Foi trazendo degeneração genética. Sabe, Maxwell era muito, muito chateado, reclamão, emburrado. E às vezes os colegas de trabalho falam assim, vai lá, Roberto, isso é um problema para você. Eu dou um sorriso, mas na mesma hora eu peço orientação a Deus. E realmente, no primeiro momento para chegar até Maxwell, não foi fácil. E aí eu orei ao Espírito Santo, pedi o que falar para Maxwell. Agora segura um pouquinho, porque o que eu vou falar de Maxwell difere do outro lado. Há 3 anos atrás, o meu padrasto caiu dentro de casa e teve um AVC e fui chamado para socorrê-lo. Nunca tivemos um bom relacionamento. E quando eu não estava afastado da palavra de Deus, algumas vezes até brigamos. Eu cheguei a pegar um martelo para bater no Valdir por conta da minha mãe, porque ele queria espancar minha mãe. E quando eu fiquei sabendo que o Valdir estava caído dentro de casa, foi uma luta muito forte. Eu caí de joelhos dentro do meu quarto e pedi ao Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero ir lá. De coração, eu não quero só ajudar o Valdir. Mas se for para ir, que o Senhor vá na frente e mostre, por favor, a presença de Jesus para ajudá-lo. E assim eu fui conseguir tirar, junto com o pessoal da rua, tirar Valdir do quarto. Conseguiram entrar, nós abrimos a porta. A Neide, que era uma amiga nossa, foi lá, nos ajudou também. E levei Valdir para o meu hospital onde trabalho. Ali começou o socorro da vida de Valdir. Naquele período que teve de reabilitação no hospital e com a saída dele, comecei então a falar para o Valdir sobre Jesus. Tentar legar a vida dele à pessoa de Jesus. Mas Valdir tinha um problema. Valdir não conseguia acreditar num Cristo que amava um ladrão, que amava um estuprador. Ele falava, Júnior, eu não consigo entender como é que Jesus pode amar um homem que matou, estuprou. E eu falava para ele, Valdir, Deus ama. Deus ama, Ele te ama também. Basta você se entregar. E às vezes ele falava, eu estou me entregando. Mas os atos dele não mostravam. Havia desespero, ele ficou acamado. Havia tristeza, rancor das pessoas que estavam cuidando dele. Quando eu podia ficar conversando com ele, eu falava, Valdir, se entrega a Cristo Jesus. Sabe, Valdir teve a segunda oportunidade de se entregar a Jesus, porque a primeira foi com a minha mãe. Minha mãe era cristã e frequentava a igreja adventista. Minha mãe queria colocar um canal da Novo Tempo em casa e Valdir brigou e não deixou. Mas quando colocamos o canal Novo Tempo para que ele assistisse em casa, as mensagens do pastor, na época, Luiz Gonçalves, eu falava, tá vendo, Valdir? Uma vez eu estava sentado dele, tá vendo? O pastor está falando sobre salvação. Creia em salvação. E ele brigava muito, mas havia uma relutância no coração dele. Levei a nossa filha para conhecê-lo como um avô. Ele chorou muito, foi no Dia dos Pais. E ali novamente fizemos um apelo para o Valdir. Sabe, queridos, eu não sei como o Valdir morreu, no sentido espiritual. Eu não sei se eu posso um dia dizer para vocês que eu vou encontrá-lo no céu, como eu falo da minha mãe. Porque minha mãe se preparou para a morte. Valdir nunca se preparou para a morte, infelizmente. Deixou que a incredulidade criasse raiz.
não ver Jesus como Salvador, deixou a incredulidade criar raiz. Maxwell, voltamos. Maxwell, aquele paciente briguento, estava lá, num belo dia, emburrado, e eu cheguei e ofereci um livro para ele. E falei assim, Maxwell, você aceita um livro? E ele estava chateado porque parece que tinha atrasado algum exame, alguma coisa para ele. Ele estava muito chateado, muito reclamão. E aí eu olhei dentro dos olhos de Maxwell e falei, Maxwell, você está muito triste, não tá? E ele falou, sim, estou muito chateado, tudo está dando errado. E eu falei para ele, você quer que eu ore com você? Você quer que eu ore por você? Sabe, queridos, naquele momento Maxwell se quebrou. E nós oramos. Foi uma pequena reviravolta no Maxwell. E aí começou o trabalho. Não começou o trabalho, na verdade. Porque às vezes nós erramos sobre isso. O Espírito Santo não começa quando você leva uma mensagem. Na verdade, o Espírito Santo já começou para que nós chegássemos com a mensagem. Esta é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo com o Valdir não começou quando ele casou com a minha mãe. Começou bem antes. Não chegou, começou quando eu fui lá salvá-lo. Trabalhando no meu coração, o Espírito Santo também não começou a trabalhar no meu coração para cuidar do Valdir. Naquele momento. Ele já estava cuidando antes. Agora, no livro de Deus, aquela oportunidade que eu tinha de trabalhar com o Valdir para me salvar, para tirar o ódio que eu tinha do meu padrasto, começou muito antes. Porque é assim que começa a libertação do eu. A marca de libertação de Cristo é poderosíssima. Aquele Maxwell que estava chateado por ter câncer se abriu para mim que ele havia trazido os problemas para ele. E aí ele começou a chorar. Maxwell tinha que fazer o tratamento para fazer então a cirurgia cardíaca para voltar para a quimioterapia. E graças, na sequência, às orações, ele conseguiu sair e fazer a cirurgia. Mas saiu com a perspectiva de se entregar a Jesus. E toda vez que eu falava com Maxwell, eu falava, você vai se entregar para Cristo Jesus. E ele falava, eu vou. Que mudança. A mudança de se deixar trabalhar pela pessoa do Espírito Santo. É essa mudança que eu quero te chamar, meu amor e minha amiga. Se deixar trabalhar com o Espírito Santo. Hoje, ao você ver esse vídeo, eu falo para você que é o começo, não do trabalho do Espírito Santo, porque o trabalho do Espírito Santo já começou há muito tempo em você. É o começo de você se encontrar cada vez mais com a palavra. Se deixar-se moldar e trabalhar e salvar. A marca de libertação de Jesus que vai acontecer hoje, na minha e na sua vida. E todo dia ela vai acontecer. Senão nos tornamos cristãos carnais. Cremos num Deus, mas vivemos de outra forma. Cremos num Cristo, mas vivemos de outra forma. Eu quero orar agora com vocês. E pedir isso. Levante a mão onde você se encontra e diga, eu quero libertação do meu próprio eu. Eu quero deixar de ser um cristão carnal e verdadeiramente crer em Jesus. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque bênçãos têm sido derramadas diariamente sobre pessoas. O Espírito Santo está agindo de várias formas e eu vi isso na tentativa de salvar Valdir e também do Maxwell. Mas hoje eu quero pedir essa salvação. Como se eu ler o livro lá atrás, que era o dia de proclamação de libertação, eu peço hoje para as pessoas que estão aí com a mão levantada. E eu peço suplicando, liberte-as. Se há uma pequena chama, uma pequena plantinha de fé, que o Senhor faça crescer. Faça fortalecer essa fé para que haja mudança e mudança real. Pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo que está agindo agora. Eu proclamo isso como o Senhor tem proclamado na minha vida. E entrego eles nas tuas mãos como entrego a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fique com a paz de Deus.